Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje é: o que estão te escondendo? E aí nós temos como opção, os baralhos são iguais, tá? Carta da música, carta da saúde e carta da união. Olha para as opções, vê qual que toca no teu coração e nós seguiremos com a leitura. Lembrando que quem tiver interesse, né, no óleo de Dona Padilha, ela quem faz, é personalizado, isso foi autorizado por Dona Mulambo, é para quem quer um amor, ou para quem quer atrair pessoas para a questão amorosa ou sexual, tá? Aí é só chamar no link que está na descrição, ainda temos unidades. Para quem deseja uma leitura com a sua energia, o link também está na descrição. E para quem tiver sugestão de vídeos, eu falei que eu ia fazer a postagem, né? E eu não fiz, porque eu estava com a postagem do sorteio, que inclusive eu tive que fazer 2 vezes, né? Ainda bem que agora apareceu a Camarcos lá, né? Bom, eu espero que eu possa ajudar ela, e quando a Dona Mulamba autorizar leitura com sorteio, eu vou colocar essa regra novamente. Por quê? Porque ela falou o seguinte: as pessoas que não comparecem ficam atrapalhando de uma forma indireta a quem precisa realmente, né? Então, só no próximo sorteio, só quem realmente precisar, tá? Vai estar autorizado a participar. Não, mas eu não quero, eu sabotei porque eu achei que ia dar alguma coisa. Não faz isso, porque aí você impede uma pessoa que realmente precisa, você impede de ajudar outra pessoa, tá? E eu quero agradecer hoje, tá? A Fran, a Ana Lúcia e a Débora. Segundo o YouTube, foram as pessoas que mais comentaram esses dias. Então, ó, meu beijo para vocês e muita gratidão, que vocês sejam muito abençoadas, tá? Bom, e sobre a questão de quem quiser contribuir com o canal, tem aí o link na descrição com a chave para você fazer a sua contribuição, caso você queira, tá? O link é seguro e é só por este link, beleza? Vamos lá? E por que tem que repetir isso? Porque algumas pessoas, elas não prestam atenção no que a gente fala, e depois elas saem por aí clicando em qualquer coisa. E o link que tá aí, ele é seguro, tá? Vamos lá? Para quem escolheu aqui a opção da carta da música, sejam bem-vindos. O que é que estão te escondendo? Eu não procurei saber como agir aqui como tô. A macumba que tu fez, o dinheiro que gastou, mas como foi o seu padê? O bicho que matou, mas aviso pra você. Salve o ponto. Salve Dona Mulamba. Olha só, aqui eu estou falando com pessoas que são muito intuitivas, perceptivas, pessoas que gostam da descontração, pessoas que estão exaustas. Vocês têm percebido comportamentos estranhos no ciclo de convivência que vocês possuem. Esse ciclo de convivência, eles têm pessoas que demonstram uma inocência que você nota que tem algo estranho. E realmente tem, e isso está ligado a algum interesse. Todo ser humano tem interesse? Todo ser humano tem. Mas aqui você vai descobrir qual é o interesse em específico, tá? Para algumas pessoas pode ser se dar bem em cima das tuas costas, porque sabe que você tem influência, sabe que você conhece pessoas, sabe que você é uma pessoa que está engajada. Para outras pessoas pode ser que você esteja lidando com pessoas que você possa usufruir dessa companhia em prol de você alcançar essa influência. Aqui eu estou falando com pessoas que não são bobas e que não devem ser, nunca, jamais, porque viver em sociedade é isso mesmo. Aqui estamos falando com pessoas que precisam, caso queiram, se propor a ser o diferentão e a diferentona da turma. Ah, mas o colega, ah, mas não sei quem, ah, não se importe, não se preocupe com isso. Simplesmente siga seu caminho. A guiança é sua, o caminho é seu, a história é sua e só você sabe. Outra pessoa não sabe. Ah, não, olha, eu quero saber se esse relacionamento ele tende a dar certo. Aqui fala que tem problema.
Principalmente se for uma pessoa que você percebe um comportamento metódico, um olhar diferente, umas manias que você não tolera. E aí conviver com alguém que você não dá a liga fica complicado, né? Ah, mas eu quero. Aí é adaptação, né? Porque o rato ele consegue lidar com todo mundo, se ele quiser, pra ele não virar refeição. Então, para ele não virar refeição, ele tem que ser o quê? Rápido, astuto, sagaz. E é mais ou menos isso aqui. Principalmente quando se tratar de interesses. Aqui você está lidando com uma pessoa ou com pessoas que você precisa estar avante e à frente. Não dá para você ser a mesma pessoa como você foi até agora. Ah, mas eu quero. Aí é uma escolha sua. Principalmente se você é artista aqui, você precisa se engajar, caso você queira, fazer um networking legal, fazer uma interação social bacana, mas se preservando, principalmente no que confere aos seus interesses, tá? Para quem tem filhos, precisa estar atento à energia deles. Tem alguma energia estranha aí com os filhos, tá? Aqui eu estou falando com pessoas que foram afetadas na questão da estima. Estão se sentindo borocochô. E querem saber se tem alguma energia que afetou, teve, tá? Principalmente ligada aqui à questão financeira. Então, são pessoas que podem estar com dificuldade de administrar o tempo, com dificuldade de administrar horários, com dificuldade de se entender na convivência com um grupo em específico, estão querendo manter sigilo de uma coisa e vão conseguir manter sigilo. Então, se você está com medo de alguém descobrir alguma coisa, não vai não. Se você está com receio de uma situação, não vai pegar. Estamos incentivando você a fazer isso? Não. Estamos falando com pessoas que precisam da mensagem, tá? A mensagem chega a quem precisa. E você já sabia disso e você só queria confirmar. Para quem aqui está notando uma mulher meio que de uma forma indireta competindo com você, você vai descobrir o porquê. O motivo pode te chocar, tá? Para alguns casos, essa pessoa pode ter alguma ligação com uma pessoa do seu convívio íntimo e você pode descobrir uma mentira aqui. Só que isso vai também ser colocado os pingos nos is. Aqui eu tô falando com pessoas que vão dar uma vingada. Como assim uma vingada? Vão sair de inimigos ocultos. Tem uma reviravolta aqui. E tem um chamado para você exercer uma coisa que para você hoje ela é tão inusitada que ela se equivale ou se equipara ao sobrenatural. Aqui eu estou falando com pessoas que estão num dilema tão grande que vão encontrar o preencher dessas lacunas. Aqui você se sobressai, tá? Esse se sobressair vai fazer com que você se afaste de um dilema, de um problema, de uma inconstância, de um julgamento, de um pré-julgamento. Agora, para quem tem carro e tem um hábito de fazer concessão, sabe a pessoa que empresta o carro com um regime de você me paga tanto que eu te empresto? Tipo o banco, né, quando empresta ali o local para a pessoa e tal. Então, cuidado aqui com esse tipo de situação, porque pode trazer algum tipo de chateação, tá? Isso aqui tá falando com todo mundo? Não. Tá falando com alguém que precisa estar de olho. E alguém que já tá sentindo, tá? Para quem tá fazendo um investimento de risco, tende a dar certo. E tende a dar muito certo. E alguém da família não vai gostar. Então, qual é o maior conselho aqui? Silencia projetos para pessoas da família que você sente que tem um olhar de rapina. Aqui estão escondendo de você que não querem te ver crescer, tá? É por raiva? É por maldade? Não. É porque às vezes aquela pessoa não quer que você vá embora. Não quer que você largue de mão, não quer que você acenda ou conquiste uma coisa para dizer, fulano conquistou. E isso não é porque a pessoa é ruim, né? Às vezes a pessoa não está entendendo os dilemas dela. Às vezes a pessoa ela não entendeu que ela tem alguém que ela pode contar, porque você é uma pessoa que ela pode contar. E às vezes ela tá numa insatisfação que ela não tá percebendo que é uma certa raiva, né? Uma certa cisma de você. Isso é difícil pra pessoa digerir, tá? Muito difícil pra pessoa digerir. Mas vai conseguir, tá? É só questão de tempo. Pra quem tá querendo melhorar um local que você vai de vez em quando, ou pra quem tá querendo ir em um local de vez em quando, tá positivo. Vai ser um ambiente de refúgio.
Alguém conseguindo mudar de casa, alguém conseguindo dar entrada numa papelada que envolve casa, alguém conseguindo sair de uma circunstância que é desmotivadora, e alguém encontrando alguém que te auxilia numa jornada. Eu não sei se isso é questão de saúde, é questão de trabalho, ou se é uma questão aqui estrutural, mas é algo que vai fazer para você, e vai trazer para você alguma bênção, sabe? É como se você fosse ter uma alegria, uma coisa assim bonita, sabe, de ver. E é algo que vem para você de uma forma que você não espera. Então você vai sorrir aqui com alguma coisa. Não sei o que, mas me fala de você sorrindo, tá? E é o teu espiritual que vai estar te ajudando. Tem um crescimento aí em alguma coisa que você quer. Pode chegar notícia de gravidez para alguém ou de alguém. E o que chega também pode ser também algum tipo de revolução, tá? Para quem trabalha em escola, para quem trabalha com ensino, pode ser que você receba algum tipo de promoção, tá? E alguém não vai gostar, mas esse alguém não vai ficar muito tempo lá. Se for na escola, por exemplo, se for numa faculdade, se for num sistema de ensino, se for alguém que compete com você indiretamente, essa pessoa vai ser tirada do caminho. Me confirma. Questão profissional de alguém. Tem alguém competindo com você e esse alguém não vai ficar no mesmo ambiente. É porque essa pessoa ainda não aprendeu a capacidade que ela tem de brilhar. O céu é grande, todo mundo pode prosperar nele. Porque ele tem uma abrangência divina, né? Como diz o professor Hélio Couto, existe um todo. E esse todo, ele traz condições para que todos prosperem. Algumas pessoas vão acreditar, outras não, né? Então cada um vai receber o que confia, o que acredita, o que mais rumina, o que mais pensa. Então o que é que você está pensando com tanta frequência, né? O que é que você vem pensando sobre o que você realmente quer se alegrar? Como é que você está conduzindo os seus pensamentos no dia a dia? Então a maior questão nesse momento não é o posicionamento do que estão escondendo de você, mas como você lida. Porque aqui tem uma finalização de coisas negativas, tem um fim de um dilema, tem um fim de uma perseguição, de uma perturbação e até de um excesso de doação, porque aqui tem gente que doa até dinheiro, ganha dinheiro, não consegue manter por vício, por mania, por hábito, por condições, por querer manter uma presença, né? Então, assim, tem alguma coisa que ele entra, mas ele não fica. E agora você vai conseguir manter isso, tá? Aqui eu tô falando com pessoas que saem de uma fase de desconfiança para uma fase e uma face de confiança plena. Eu estou falando com pessoas que ascendem, que ancoram próprias energias sem ficar dependente de alguém. Eu estou falando com pessoas. Opa, peraí, que eu quero pegar outro deck aqui, peraí. Eu estou falando com pessoas que vão chegar no nível que elas não acreditam agora. Eu estou falando com pessoas que vão ancorar energias de, olha, não importa o que escondem, importa como eu reajo, sabe? Essa energia de vocês é muito bonita. É que eu senti de pegar outro deck e eu vou usar ele. Esse é o oráculo revelador, ele tem 100 cartas, então ele é bem complexo para manipular, mas eu senti de usar ele, tá? Aqui é como se você realmente tivesse com uma pilha de coisas para poder fazer, para poder resolver, para poder sair de um problema, e você não está sabendo. Só que você vai saber como lidar. Para quem tem amiguinho pet, você vai sorrir nos próximos dias, viu? Nossa, viu uma imagem tão bonita. Eu vi alguém sorrindo com os bichinhos. Ai, gracinha. Feliz daquele que tem um amiguinho, né? Ai, gracinha. Acho legal quem queria passarinho. E a outra carta veio junto. Não, veio?
Se não veio, veio. Se veio, se não veio, sei lá. Peraí que eu vou olhar. Vai ficar meio trocado, mas o importante é a mensagem. Deixa eu olhar aqui. Aí veio, ó. Justa a carta que fala de alguém sendo afastado, ó. É porque tem 100 cartas. Eu não ia usar ele e senti de usar. Eu vou deixar ele aqui pra usar nas outras. Tava dentro do saquinho. Bom, vou deixar essas aqui porque elas resolveram sair fora. Então saiba que alguém está sendo afastado aí, que era alguém que estava tendo um peso na circunstância, na situação, e é alguém que estava trazendo algum tipo de chateação, tá? Figura de autoridade, inclusive. Bom, aqui fica para trás todas as triangulações que não fazem mais sentido. Você vai aprender a dar basta. Você está no momento de voltar a sonhar e no momento de se curar. Aqui eu estou falando com pessoas que vão reacender em si mesmas a vontade de viver experiências novas e vão materializar coisas boas. Principalmente aqui quem tem ligação com o arquétipo de Oxumaré. Por quê? Porque nós lemos nas cartas a simbólica, né? E a simbólica é arquetípica. Diferentemente dos cauris. Os cauris, eles vão ler o estudo das caídas, né? A numerologia, enfim. Cada um vai trabalhar de um jeito. Mas aqui estamos falando de uma pessoa que recebe arquétipos de empoderamento para aprender a dar basta, principalmente em relações que já não dão mais. Principalmente em situações que queriam se renovar, queriam fazer dar certo e não viram resolução. Então aqui, se você está com alguma coisa que precisa de cura e não está conseguindo, você vai acender isso. Eu estou falando aqui com pessoas que saem de triângulos amorosos, que saem de situações perturbadoras e triangulosas em outros sentidos também. E aqui eu estou falando com pessoas que saem de uma situação fantasiosa para sonhar de verdade. Eu não sei o que você acredita, eu não sei o que você pensa sobre a vida, mas eu estou falando com pessoas que saem de um universo lúdico para um universo real e vão materializar um sonho. Principalmente aqui quem gosta muito da coisa da mitologia dos dinossauros, tá? Me vem muito essa informação aqui. Pessoas que conseguem acessar portais. Aqui tem alguém que escreve, mas não acredita no que escreve. E vai ver que o que você escreve tem muito sentido, tá? Alguém esconde que acredita no teu potencial, mas não quer que você perceba porque não quer te dar esse poder todo. Acho que se te falar, você vai se sentir muito por cima, você vai querer humilhar, você vai querer dizer coisas e na verdade você só quer viver. Aqui é tipo aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. É tipo isso aqui. Não são pessoas que querem invadir o espaço do outro, aqui eu estou falando com pessoas que querem viver um dia de cada vez. E aí você pode estar sendo mal interpretado, e aqui alguém ressignifica isso, tá? E aí existe uma situação onde você sai de uma tristeza, de um sentimento de apego a alguém, e aí você cura um passado por conta de alguma coisa que está ligada a uma pessoa em específico. Pode ser uma figura paterna, materna, né? Porque aqui pode ser, sim, alguém que você amou, né? Direto ou indiretamente. Pode ter sido aí um objeto, um trabalho, porque a perda, para cada ser humano, ela vai ser de uma forma. Algumas pessoas vão ver a perda do trabalho como uma perda de um objeto, mas tem pessoas que a perda do trabalho é como se fosse a perda de um ente querido. E aí a pedrinha para um é uma montanha para outro. E muitas das vezes é muito difícil a gente se colocar na posição do outro quando a gente também está ferido. Muitas das vezes a gente vai olhar para o outro e vai julgar. Principalmente quando a gente está num momento ruim, né? Mas quando a gente começa a acender, começa a perceber que a gente precisa se curar, que a gente precisa fazer diferente, a gente acende também. Então tem alguém que está no momento de cura, está no momento de percepção, está se entendendo, está se remodelando. E aí vem aqui algum tipo de remoçar, tá? Esse remoçar aqui pode sair de ser uma saída de um luto, pode ser um procedimento aqui que você vai precisar ter algum tipo de repouso, pode ser aqui algum tipo de viagem onde você vai poder dormir bastante, descansar, pode ser aqui algum tratamento espiritual, sim, pode ser, tá?
pode ser alguma coisa xamânica, inclusive, pode ser aqui algum procedimento mais intrusivo, mais invasivo, mas o fato é que alguém está passando por algum tipo de situação prática que vai trazer uma ascensão, tá? Aqui eu estou falando com pessoas que vão incomodar muitos outros porque estão num processo bonito de ascensão. E às vezes o outro não está entendendo você. E aí quando a pessoa ela tem coisas nela, ela poder curar, ela poder também manifestar a mesma coisa que você, ela olha e se incomoda. Porque ela também sabe do potencial dela. E às vezes quando ela não despertou aquilo, ela se incomoda com você porque ela não acendeu dela. Então ela vai acender o nível dela ainda, tá? E que você vai perceber isso. Para algumas outras pessoas, você consegue perceber que uma pessoa amiga, ela não é tão amiga assim, porque ela tem algum tipo de interesse em você. Então pode surgir um convite aqui meio inusitado, tá? Não é no sentido ruim, mas é no sentido mais íntimo, tá? Então tem alguém de interesse em você e não queria que você soubesse, mas vai deixar claro. Outras pessoas vão perceber que para poder crescer vão precisar se desligar de alguma crença, de algum familiar, de algum projeto. Já tem outras pessoas que já fizeram isso e que vão conseguir voltar atrás para poder ajudar quem deixou lá. Ou seja, se você sair de um lugar e você quer ajudar alguém que ficou lá neste lugar, você vai ter condições. E se é alguma coisa que você quer fazer nova, se é algum olhar novo sobre uma circunstância, você vai conseguir fazer. Não sei como, tá? Não sei de que jeito, não sei de que forma, mas aqui vai ter jeito, tá? E é inclusive bonito de ver. Alguém tá te dizendo que é solteiro ou solteira e não é. Você vai descobrir. Aqui você descobre que alguém mente sobre a questão relacional, tá? Não, eu tô com alguém, eu sei da história. Então aqui tem algumas coisas que você não tá sabendo ainda. Ou essa pessoa não está preparada para assumir uma relação, ou essa pessoa está numa circunstância que não está boa, ou essa pessoa está dizendo que é uma condição financeira X e depois você descobre que não é, tá? O fato é que aqui é uma circunstância que é dita de um jeito e você vai ver que o modo operandi é outro, tá? Principalmente para quem trabalha com investigação aqui, tá? Tem alguém aqui que é investigador. Meus respeitos. Tem algum problema ligado a uma casa que tá bem difícil de você entender. Você procura uma pessoa, ninguém diz nada. Você procura outra pessoa, ninguém sabe informar. Você vai para um lado, vai para o outro, tenta sanar, resolver, busca um profissional, não consegue entender. Aqui pede para você respeitar o tempo. O tempo, ele traz tudo. Ele traz todas as revelações, ele bota todos no devido lugar, ele faz com que as informações que são imprecisas sejam precisas, e ele faz com que aquilo que está desorganizado seja organizado. Então eu compreendo você na sua aflição, porque só quem sabe é quem passa, né? Ainda mais questões ligadas à moradia. Porém, aqui existe uma circunstância que a de um impulso não vai resolver. E que eles vão te mostrar um caminho, tá? E pedem que você confie. E eu espero de verdade que para quem está aqui nessa circunstância, você volte depois e me diga resolvi. Porque só quem sabe o quanto é importante uma residência é quem já esteve sem uma. Então que você consiga manter a sua estabilidade. Porque alguém vai manter aqui, tá? Volte a sonhar. Colocar aqui no centro da minha senhora, no peito dela, porque você vai realizar alguma coisa. O que você vai realizar? Algum projeto ou acordo que você fez espiritualmente que vai te trazer a realização de um sonho. Não é fantasia, tá? Se você sonha em seguir um caminho espiritual específico, você vai conseguir. Se você sonha ter uma prosperidade financeira e um sucesso, uma rentabilidade, você vai conseguir. Se você sonha em viver viajando, porque aqui tem alguém que sonha cruzar o mundo, cruzar o oceano para realizar objetivos específicos, você vai conseguir. Se você sonha fazer alguma coisa que para você hoje ela é inusitada, você também vai conseguir. Mas lembra,
é atitude, é coerência, é mudança de personalidade, no sentido de confiar, de agir, de ancorar, né, as energias que são necessárias, não o que o outro ache, porque o que o outro acha não paga as contas, né? Então aqui é como se você fosse ser alguém diferente daquilo que você acredita que hoje é visto como bacana. Você renasce. Principalmente para quem quer ser artista, para quem quer ser alguém reconhecido em algum tipo de público e para quem quer assumir alguma postura diferente. E aí vem até aquele sertanejo, né? Vou assumir uma outra postura, né? Vou viver melhor, não sei cantar essa música, vou pensar mais em mim. Tira, sabe cantar essa música não, mas é mais ou menos isso, né? Vai fazer sentido para alguém aqui, tá bom? Então você assume uma nova postura para viver melhor e para pensar mais nos seus objetivos. E que fala também de uma realização que traz plenitude. Então, se você está preocupado com família, com filhos, com um objetivo em específico, você materializa, tá bom? Muita axé, a energia bonita de vocês é uma energia acolhedora, acalentadora, que essa energia multiplique em você e expanda para quem você ama, tá? Foi uma honra ter te atendido e que toda a espiritualidade traga para você aquilo que você busca. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Olá, sejam bem-vindos para quem escolheu aqui a carta da saúde. Sejam bem-vindos. O que estão te escondendo? Salve os guias, salve os mentores, salve os guardiões de quem está aqui nessa opção. Que seja um instrumento para passar o que você precisa saber. Aqui eu tô falando com pessoas que estão muito cansadas. Eles estão precisando tirar um tempinho para vocês. Ah, não tô afim. Aí é um direito seu, né? Aqui eu tô falando com uma pessoa que ela tá não só exausta, mas ela tá cansada de uma coisa que ela tá vivendo. E ela quer tirar isso. E ela vai conseguir, tá? E aqui tem alguém que quer tirar alguma coisa de alguém. Aí veja só, como é que você vai saber se é para você essa mensagem que alguém quer tirar alguma coisa de você? Toda vez que você chega perto dessa pessoa, você sente uma coisa estranha. Você sente um arrepio, você sente um mal-estar. Toda vez que você cruza com essa pessoa, te dá até umas coisas no corpo que você não costuma sentir. Tem gente que sentiu que até alergia, até escorregou, se machucou. Aqui tem um olhar ruim com relação a você, né? Porém, essa energia está sendo cortada nessa mesa. Então, possivelmente, aqui podem ter tido pessoas que foram vítimas de magia na questão de relacionamentos. Esses relacionamentos podem ter sido amorosos? Podem ter sido amorosos. Mas podem ter sido também questões de parcerias profissionais. Então, aqui eu estou falando com pessoas que precisam cuidar com a fé que têm, reforçar os seus laços e os seus acordos espirituais, para que você não passe por mais do mesmo. Aqui você tem tudo para resolver as questões de forma rápida. Só que aqui é aquele tipo de energia que não dá para você confiar 100% em todo mundo. Existem leituras que às vezes vem falando assim, confia. Confia porque você precisa confiar. Nesse caso aqui não. Nesse caso aqui vem trazendo uma verdade. Todas as pessoas que você confiou, que você abriu a sua intimidade, que você dedicou algo a esta pessoa, fez com que você repetisse as situações e não resolvesse nada, inclusive ficou aí em algum tipo de prejuízo. Aqui eu falo com pessoas que estão assim, sabe quando a vida está em slow motion? É tipo isso aqui. Aqui tem processos alérgicos, aqui tem questões emocionais complicadas, então seria interessante dar uma ida ao médico, porque quem faz diagnóstico é o médico. Como diz Padre Marcelo Rossi, a gente cuida do espiritual, então somos médicos de quê? De corpos.
de almas, junto com os de corpos, né, melhor dizendo. E os de corpos são o quê? O médico físico, aquele que estudou, né, que se especializou, aquele que fez graduação. E o médico de almas é aquele que trabalha espiritualmente falando, né? Então, aqui cuida com a tua energia, tá? Principalmente você que tem um hábito de ir para um propósito de fé, de ir para um local em específico. Lá, toda vez que você vai para fazer sua oração, para fazer seu ritual, para fazer a sua prática, você sai assim, sabe? Essa energia aqui, ela tá cansada. Eu sinto as pessoas daqui cansadas. Sabe quando a pessoa tá com o olho pesado e tá forçando o corpo? Sabe quando a pessoa tá com fome, mas nem quer comer porque não tem energia para comer? Bem longe de nós essa energia aqui, ó. Isso aqui pode ser o olho do outro que está sendo cortado. E o olho gordo faz isso sim, tá? Algumas pessoas podem discordar de mim, é direito seu, né? Eu não sou dona da verdade, até porque a verdade, ela existe em vários lados, né? O lado de quem ouve, o lado de quem está participando, o lado da outra parte envolvida, né? E o lado de quem vai ouvir depois. Então, assim, não entra nessa não, tá? Pensa mais em você. Ó, aqui tem alguma coisa muito boa que está ligada a um processo de lidar com a dificuldade de se expor. Aqui eu lido com pessoas que têm dificuldade de mostrar para o mundo o que sabem fazer. Seja um dom, seja um talento, seja uma vontade de falar, seja uma vontade de pregar, de qualquer coisa nesse sentido, tá? E aí você vai romper com isso. Por quê? Porque você foi criado ou foi criada de uma forma muito regrada. E aí fez com que você ficasse aquela pessoa reclusa. E a tua espiritualidade está te pondo numa forma agora de você romper com isso, romper com o passado para você alcançar a tua prosperidade. Porque prosperidade também está ligada à ousadia. Também está ligada à autoconfiança, também está ligado a passar confiança para as pessoas. Não no sentido de querer usar delas, porque isso é manipulação, mas no sentido de caráter mesmo. O caráter está ligado a como você se sente, não a como o outro te vê. Né? E aqui você vai ter a ousadia suficiente para materializar a prosperidade que é importante para você. Agora, você vai descobrir que uma pessoa, você tinha uma má impressão dessa pessoa, e você vai ver que essa pessoa ela é coerente, ela é uma pessoa que vai te ajudar em alguma coisa que você precisa resolver. Para outras pessoas pode surgir um apoio para lidar com uma pessoa idosa que você cuida. Para outras pessoas pode ser você voltando a se cuidar. Porque eu estou lidando com pessoas que vão parar de ter medo de ser quem são, de mostrar ao mundo o seu talento. Vão ser pessoas que vão ousar em alguma coisa em específico. Isso vai abrir caminhos financeiros e profissionais. Mas o que está mais bonito aqui ainda é você se encontrando com pessoas que são almas afins. Quer dizer que é um contexto romântico? Para algumas pessoas pode até ser, tá? Para outras pessoas não. E aí o professor Hélio Couto fala uma coisa bem legal. Por que eu estou usando ele muito como referência? Porque eu estou gostando de ler algumas coisas dele, né? E ali ele fala sobre a questão das chamas gêmeas, que existe uma malha espiritual, uma malha energética, que sim, tem várias almas afins e que sim, a pessoa pode acessar, né? De acordo com a energia, de acordo com a dimensão, de acordo com o que a pessoa sente e vibra. Então aqui é como se você fosse acessar uma linha energética, uma malha energética que ela é atemporal e que ascende um nível também financeiro material. Então você está galgando para um nível onde você não se corrompe mais. Aqui eu tô falando com pessoas que já foram deslumbradas, mas hoje não são. Me confirmo. E você já sabia disso, não é uma novidade, né? Então você teve livramentos, você teve uma percepção que foi mudada, você teve um destino que foi alterado. Tem pessoas que estão passando por mudança de casa, tem pessoas que estão desconfiadas de uma circunstância e estão achando que é muito boa para ser verdade, né? Mas se permita ganhar também, porque perder todo mundo está acostumado, né? E tem pessoas que nem isso não estão acostumadas, né? Porque o perder e reconhecer que perdeu também é difícil. Então tem pessoas aqui que estão indo para um nível assim, perdeu, mas ficou isso, né? Deu ruim tal circunstância, mas essa coisa ficou boa. Então tem algo que você desabrocha, que você não teima, que você contorna, né?
E aqui fala de uma situação em que alguém é testado, tá? Então, possivelmente tem alguém te escondendo e quer te testar. E esse teste aqui, ele pode ser um teste para quem trabalha em ambientes que tem que fazer toxicológico, pode ser que você vá passar por isso, tá? Então, se prepare. Não, mas eu não... Alguém aqui precisa estar de olho nisso, tá? Porque você pode ser pego em alguma circunstância. Para outras pessoas pode ser uma questão aí ligada a um desafio em que pensam que você não sabe fazer uma coisa, mas você sabe. Para outras pessoas pode ser uma questão aí de você mostrar que você tem mais potencial, mais beleza, mais dom, mais talento. Principalmente as meninas do job aí, elas podem ser comparadas com outras pessoas, com outras profissionais, e elas vão alcançar algum tipo de bênção aí, e que pode trazer para elas uma mudança na questão financeira, né? Ou na profissão. E para outras pessoas que trabalham com medicina, com xamanismo, com libertação de pessoas, principalmente quem tem ligação com o número 11, você sai de uma encrenca aí. Você vai descobrir a força que você tem. E é espiritual, tá? Algumas pessoas vão ter que dizer umas verdades para alguém, porque tem alguém que pode estar subestimando você. Isso vai deixar a pessoa no lugar dela, para essa pessoa saber com quem ela falou. Para outras pessoas, você vai simplesmente ignorar aquilo e seguir, tá? Para outras pessoas, uma pessoa do passado não esconde mais de ninguém que está sentindo a sua falta porque se arrependeu da escolha que tomou. Pode vir a te procurar? Pode vir a procurar. Mas eu tô vendo essa pessoa mais observando do que procurando, tá? Tô vendo mais, assim, a pessoa stalkeando, falando, dizendo coisas, blasfemando, espraguejando do que procurando. Então, fique atento aí, tá? Alguém querendo que você brigue com a pessoa que você ama. Tem alguém que tem um relacionamento aqui que é muito invejado e você já sabia, não é uma novidade. Outras pessoas percebendo que alguém tem um interesse sexual em você e vai te convidar para sair. Aí vai de você, tá? Aqui pode ser um chefe, inclusive, te cantando, um líder espiritual, uma pessoa que tem uma liderança religiosa te cantando. Para outras pessoas pode ser aqui você descobrindo um potencial espiritual, você descobrindo um jeito de dar uma guinada na tua carreira, ou você olhando para uma circunstância em que você percebe que alguém não é bacana e você conseguindo contornar. O fato é que aqui são pessoas que vão conseguir sair de um problema, de um dilema ou de uma circunstância em que estavam com medo. Aqui tem uma superação de medo, tá? E tem um rompimento de um bloqueio. Para quem ensina, para quem tá com uma ideia de ensinar alguma coisa para alguém, tá muito positivo, tá? Vou pegar o oráculo revelador, porque eu peguei na primeira opção, né? Então eu não sei o que é especificamente que você precisa sair, precisa se libertar, precisa voltar a viver, mas você vai conseguir aqui, tá? Para quem tá ligado aqui com Sananda, com Yoshua, com mestres ascensos, para quem tá ligado aí com a energia de arcturianos, você vai ter algum tipo de confirmação, tá? Aí tem pessoas que vai dizer isso não funciona. Não funciona quando a pessoa não conseguiu acessar essa energia, tá? Para quem consegue acessar essa energia, ela traz respostas que são certeiras, precisas e específicas, tá? Aqui veio, eu coloquei duas, né? Enfim, vai ficar assim. Aqui você vai descobrir que alguém tá mentindo, tá te enrolando. Ó, tá te enrolando, bota me enrolando nisso, né? Alguém tá sendo lento aí de propósito. Por quê? Porque essa pessoa não quer que algo dê certo. A pessoa não quer que você resolva tal coisa, porque se você resolver, talvez você vá embora. Talvez você tome uma decisão. Talvez você se cure, se liberte. E pode ser que alguém esteja acostumado com a doença aqui, tá? Pode ser que alguém esteja acostumado com a enfermidade para você ter que ficar. Para você ter que ajudar. Para você se sentir na obrigação. Tá falando com todo mundo isso? Não. Tá falando com alguém que tá ajudando alguém. Olha que interessante, né? Escolheu a carta da saúde, aqui fala também de saúde, você sendo alguém que traz para o outro assessoria, cura, verdade, só que pode ser que alguém esteja ou querendo o teu dom,
tá? Ou querendo você naquela circunstância porque sabe que você é alguém que vai fazer diferença na vida dele ou dela. Então, sabe aquele paciente, aquele analisando, aquela pessoa que é o consulente, aquela pessoa que é o seu assistido, aquela pessoa que você assessora, aquela pessoa que é o seu cliente, né? Seja qual nome você der para aquilo, ou você tem um filho, marido, esposa, um namorado, um namorido, você que é um menino que gosta de menino, a pessoa que você se envolveu aí, né? Então, assim, seja qual for o nível de relação, alguém aqui sente que precisa te segurar e pode estar utilizando de artifícios espirituais para atrasar os seus processos. E pode ser que alguém que você se relacionou saiu da sua vida espraguejando você com raiva, porque não quer você mais com ninguém. Então essa leitura, ela vem muito específica, falando para você, estão escondendo de você ou estão agindo nas tuas costas, utilizando de artifícios energéticos para que você não alcance um objetivo. E às vezes o artifício energético não é especificamente um ebó, uma magia, um trabalho. Às vezes uma oração, dependendo do que a pessoa está fazendo, ela vai ter mais resposta do que uma magia em si. Então aqui eu estou falando com pessoas que estão num processo de serem sugadas por alguém que não quer te ver crescer. E o que você, numa circunstância dessa, pode fazer? Aguarda no tempo e faz as suas mudanças. Porque a maior vingança que você pode dar para alguém é você ficar bem, é você crescer, é você parar de olhar fulano tá fazendo, fulano Beltrano tá fazendo. E olha, não é fácil, né? Não estou falando que eu sou um ser humano, isso, aquilo, não. A gente passa, todos nós passamos por desafios. E aqui são pessoas que podem estar passando por isso, mas que vão conseguir se libertar a partir de um novo olhar, tá? Então, assim, escondem de você também que tem medo de você despertar para isso. Aqui tem um poder de cura muito bonito. Aqui eu falo com pessoas que podem ser, inclusive, veterinários. Aqui eu falo com pessoas que podem ser pessoas que curam pessoas através da fala, né? Então, cuidado com esse excesso de doação, com esse excesso de querer fazer, porque isso pode estar te sugando, tá? Você vai conseguir perceber? Vai conseguir perceber. Vai ter sonho sobre isso? Vai ter revelação sobre isso? Vai. Para outras pessoas, você pode estar num lugar, esse lugar ele pode ser extremamente bonito, você foi a lazer, você foi a passeio, e ali, naquele lugar, alguém fala alguma coisa que você pega, alguém utiliza de uma imagem, de um desenho, de um comportamento que te remete a alguma coisa, e aquilo você acessa algo que te desperta para algo. Então, assim, é como se nos próximos dias você fosse sair dessa coisa, estão me escondendo, não. Para você não vai fazer muita diferença. Sabe quando a pessoa vai estar em paz? Sabe quando a pessoa ela vai estar bem e que o outro faz ou deixa de fazer não afeta? É mais ou menos isso aqui. Então, você sai de um desgaste com uma pessoa, você acende um novo nível e você descobre as coisas e sabe agir. Então, você vai estar tramando o seu crescimento. E você vai perceber que está tramando contra você também. E você vai saber como articular e como sair disso. Você vai começar a ver que algumas pessoas que te buscam no apoio e pedindo um helping, elas só te procuram quando querem um help. Então você vai saber selecionar quem dá essa ajuda. Porque você não é Yoshua, você não é Jesus Cristo, você não é um Dalai Lama, você vai começar a separar. Isso vai ser muito bom para você. E que tem alguma coisa que você vai perdoar alguém porque não fez alguma coisa para você. Tem alguma coisa que está te preocupando e que você vai conseguir resolver na tranquilidade. E aqui tem alguém que fez algum propósito de oração que vai ter resposta, tá? Tem libertação aqui. Alguma coisa que você estava querendo mudar e você não estava conseguindo, você vai conseguir resolver. Tá ligado aqui até a quem cuida dos seus amiguinhos pet, até quem cuida da sua casa, até quem poderia te assessorar em uma coisa específica, até um trabalho que você queria fazer e conciliar com outro, até uma circunstância que você queria não ser dependente de alguém ou não,
não quisesse que alguém fosse mais dependente também, você conseguindo resolver, tá? Alguém saindo de um aperto aqui. Esse aperto pode ser no peito? Pode. Pode ser um aperto financeiro? Pode. Pode ser uma mentira de alguém? Pode. Pode ser uma mágoa? Pode. Pode ser alguma coisa que poderia ter dado certo e você escapa fedendo? Sim, tá? Como assim escapa fedendo? Tinha tudo para dar certo. Aí você chega nos 45 do segundo, dá errado. Mas lá na frente você descobre que deu certo, porque você chegou justamente no horário errado. Ou seja, o livramento foi porque não era para ser, né? Então tem algum tipo de bênção nesse sentido. E aí você encontra agora, no centro do coração dessa senhora, o apoio para você se reerguer na questão da saúde, na questão das curas que você vem trabalhando, na questão daquilo que você não percebeu ainda que precisa de cura, no empoderamento, na resolução, na sorte, na abertura de caminhos. E aí você vence e cura tudo aquilo que precisa, principalmente de ordem espiritual, psíquica e material. Aqui eu estou falando com pessoas que vão descobrir o potencial espiritual que têm, que ainda não descobriram. Aqui eu estou falando com pessoas que podem estudar medicina, pessoas que vão fazer algum tipo de auxílio ou deixar um legado para a humanidade, e pessoas que vão ser sempre as diferentonas e as que vão incomodar os outros. Então saiba de uma coisa, independente do que você exerce como profissão, aqui você vai incomodar muita gente. Então, ao invés de você pensar que você não pode, toca o F, vai viver, vai fazer diferente, vai ser feliz, vai cantarolar, vai brincar, porque isso vai fazer muita diferença para você, não é para o coleguinha, tá bom? Principalmente você que trabalha na medicina, tá certo? E aqui eu digo para você que tá nessa leitura, segura o seu coração na mão, porque aqui tem gente que gosta de usar essa frase, né, que tá com o coração na mão. Segura ele na sua mão, não para você sentir aflição, mas para você saber que ele merece a sua mão, ele merece a sua proteção, ele merece sim estar na sua mão. A mão do outro não vai valorizar ele, não. Então, meu bem, cresça, prospere, vença, porque isso aí é seu e ninguém te tira. Tá certo? Que a saia de mulambo gire ao teu favor, porque o teu umbigo e a tua energia tá ligada a ela. Porque eu falei com pessoas que têm muita proteção dela. A energia de vocês é muito bonita. Então, ó, meus respeitos a vocês. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Bora lá para quem escolheu a carta da União. Sejam bem-vindos. Vamos ver o que vem de mensagem. Salve os guias, salve os mentores, salve os guardiões, quem está aqui nessa opção. Que seja um instrumento para passar o que você precisa ver nesse momento. O que estão te escondendo? O que estão te escondendo? O que estão te escondendo? Opa! Se não esbarrar, não é eu, né? Peraí, gente. Porque tá carregando. Foi? Foi. Pronto. Porque tá carregando. Aí eu esbarrei no fio. Titia é uma coisa, né? Eu quero ver qual é o médium de Dona Mulambo que não é estabanado. Levanta a mão aí, você que é médium de Dona Mulambo e não é estabanado. Isso é uma coisa rara. Eu uso dizer que médium de Dona Mulambo não tem um que não seja estabanado. A gente tem isso, né? Nós temos isso. Também temos uma coisa bem bonita. Somos pessoas que não fazemos segregação, né? Bom, isso é muito legal. Olha só, aqui eu tô falando com pessoas que vão perceber que alguém não quer você do lado de alguém. Tem uma parceria sua, um negócio seu, um acordo seu, uma coisa que você já conquistou e alguém não quer que você contenha isso, mantenha isso ou faça isso dar certo. Então a pessoa vai fazer de tudo para que dê errado. Principalmente porque sabe que vai dar dinheiro, tá? Aqui eu estou falando com pessoas que estão indo para o nível
que vão alcançar algo que alguém quer que você não mantenha ou não alcance para ter plenitude nisso. Aqui eu estou falando com pessoas que podem estar nos meios virtuais, inclusive, né? Pessoas que podem assessorar casais, pessoas que fazem algum tratamento espiritual ou terapêutico com alguém, ou que direcionam pessoas nesse sentido, pessoas que seguem um parâmetro mais emocional e coordenam isso com a espiritualidade de forma sábia, sensata. Aqui eu estou falando com pessoas que conseguem olhar para o outro não com um olhar de apontamento, mas com um olhar de discernimento. Aqui eu falo com pessoas que sabem interagir no mundo. Isso está muito raro. E você vai perceber que alguém quer ser você, pelo justamente você ser assim, tá? Não é uma coisa porque você é rico ou porque você deixa de ser. Não, é pelo que você é. É por quem você manifesta ser na Terra, tá? E isso a pessoa gostaria ou de estar muito perto para aprender, ou a pessoa gostaria de ser você. E isso vai ficar muito claro, tá? Aqui eu falo também com pessoas que vão conseguir perceber que você tem um carinho e um apreço de alguém. Então você pode ter um déjà vu, você pode ter uma conversa, você pode ter um sinal, você pode ter algum tipo de intervenção, você pode ter alguma confirmação que vai trazer para você a certeza de que a pessoa é a pessoa. Sabe quando você olha para a situação e fala assim, olha, isso realmente precisava ter acontecido? É mais ou menos isso, tá? Aqui tem alguma sorte também, no sentido de uma cura, de uma alegria, de uma harmonização. Para quem está precisando fazer algum processo de intervenção na questão de saúde para alguém, você vai encontrar o profissional, tá? E aqui fala de pessoas, olha eu esbarrando nas outras coisas. Aqui fala de pessoas que também elas vão perceber que elas são muito mais felizes sendo quem são, e isso pode estar incomodando não somente a um grupo, mas a uma questão espiritual, então reforce suas defesas, tá? E aqui tem alguém te escondendo que te admira, principalmente se você que ensina alguma coisa para alguém, tá? Aí você vai ter confirmação disso, e vai ser rápida. Outras pessoas vão ter uma sensação de que alguém quer largar alguma coisa, e vai ser verdadeiro. Depois a pessoa lá na frente vai te dizer que pensou em fazer, ou de que já fez, né? Então tem alguma finalização de algum hábito para alguém e você vai captar a energia da pessoa. Alguém sendo chamado em algum local e tem algum tipo de expectativa, pode ser que você também vá fazer alguma coisa em algum local fechado que vai te render uma expectativa. Pode ser, inclusive, alguém se relacionando escondido aqui com alguém, achando que vai dar alguma coisa e vai dar alguma coisa assim, tá? Alguém quer você aqui. Então, pode ser que você tenha um relacionamento escondido com alguém, acredite que a pessoa não vai te assumir e vai, tá? E aqui você vai ter algum tipo de relação com alguém que você já tá aí, né? Pensando. Isso aqui tá falando com pessoas que já vivem, né, na sensação, olha, estão escondendo isso, estão me escondendo, eu sei que estão me escondendo, mas vão te assumir, tá? Para outras pessoas aqui, você pode estar numa relação que você percebe que alguém te esconde alguma coisa, e essa pessoa te esconde que quer manter o convívio com você, tá? Inclusive quer firmar essa relação. Aqui também fala com pessoas que têm uma admiração de um espiritual que te acolhe, que te faz ser uma pessoa sensata, que te faz ser uma pessoa que contorna os problemas, que te faz ser uma pessoa admirada. Então tem alguma coisa aqui que você fez de uma forma consciente ou inconsciente que está trazendo pessoas que são a sua turma, que são a sua ideia, que são o seu clã espiritual, tá? Para outras pessoas, aqui pede que você cuide mais do seu corpo, da sua estrutura. E aqui tem alguém que precisa beber mais água, inclusive me deu até sede. Daqui a pouco eu pego lá que eu não trouxe. Olha, quem pediu a Exu Caveira para te livrar de uma confusão, você vai ter livramento, você vai escapar fedendo de um problema aí, tá? Pra quem tá pedindo libertação com o filho, através da energia de Exu Caveira, ele vai te dar essa condição de liberdade.
liberdade cultural, liberdade emocional, cativeiro da alma, enfim, tipo de liberdade que você pediu aí. E se isso depende de um papel, de um documento, de uma comunicação, de um apoio, aqui vem, tá? Tem alguém sendo inocentado de alguma coisa aqui. E tem alguém te escondendo que já recebeu algum tipo de liberdade, de comunicação, de resultado até de inventário aqui, de herança, né? Então, assim, você vai descobrir lá na frente, tá? Pode ser pensão, inclusive, pensão por filhos, pensão por morte, e a pessoa não quer que você saiba. Para outras pessoas aqui, pode ser você estudando ou a pessoa estudando e mantendo segredo até se formar porque está com medo de não dar conta. E aí, nesse sentido aqui, é porque a pessoa acha que a capacidade dela não é grande, mas ela vai ver que é, tá? Aqui fala com pessoas que vão perceber que precisam se cuidar mais. Você não vai ser mais inocente de ninguém aqui, você não vai ser refeição para ninguém. Aqui fala de pessoas que vão se tornar mais sagazes. E aqui pede que você perceba que no seu ambiente profissional mentem para você. Te consideram inocente em algum aspecto. Cuidado para não se tornar alguém que recepta ou que assina coisas pelos outros. Porque aqui pode ser que estejam delegando uma função para você que não te compete. Então cuidado com os excessos. Inclusive começou a chover agora, então assim, limpeza, tá? É limpeza. Cuida aqui com as suas práticas de fé, inclusive, tá bom? E assim, ai fulano, vamos comigo em tal lugar, você conhece a pessoa? Beleza, o Dara vai. Sentiu que deve ir? Beleza. Agora, sentiu que tem um trem estranho? Ó, corre. Porque aqui tem algum tipo de abuso que você evita. Que você ajuda alguém ou que você se livra, tá? Vai começar a engrossar a chuva aí, só vocês ouvirem barulho, é a chuva, tá? Salve as bênçãos divinas, né? Salve as forças da Viabás. Olha, aqui tem alguma coisa que parece assim, ser algo que você vai precisar fazer muito, mas na verdade você só vai precisar mostrar quem você é. Aqui são pessoas que são conciliadoras, conseguem resolver conflitos. Aqui podem ser pessoas que trabalham em profissão de risco, então você vai viver sempre em competição, tá? Principalmente para quem trabalha em local de cárcere aqui, tá? Para quem trabalha com a energia de anjos, de arcanjos, de seres ascensos, você está muito protegido. Tem algum tipo de liberação karmática aí. Agora, o que é interessante falar? Alguém está recebendo um retorno do que te fez e não quer que você saiba. Então, possivelmente, você cruze com essa pessoa, ela demonstra estar bem, mas ela não está. E você vai perceber que essa pessoa não está bem, né? E pode ser que alguém te peça alguma coisa aqui emprestado, mas essa pessoa não está muito bem não, viu? Se ela vai cumprir ou não, vai depender do espiritual dela. Ou das atitudes dela, mas aqui tende a não cumprir, tá? Fala de alguém. Chega a voz travou. Pensei que era Dona Mulambo, mas não é não. Não é Dona Mulambo. Não é Dona Mulambo, porque Dona Mulambo tá correndo gerando umas coisas aí, por isso que eu não tô fazendo palavra de Mulambo. Ela me explicou já. E ela vai resolver muita coisa pra muita gente, tá? Inclusive, se você quiser manifestar o seu pedido, coloca as iniciais do seu pedido aí nos comentários, tá? Não escreve o seu pedido, não se exponha. Coloca só as iniciais dele, tá? Então, assim, ó. Aqui tem alguma coisa que parece que vai ser uma trava, que parece que não tem jeito, que parece que não vai resolver, e vai. E tem alguém recebendo a lei do retorno por algum golpe que te deu. Alguém do passado poderia chegar até você, mas a espiritualidade barrou. E você vai perceber que essa pessoa está sofrendo o que ela te fez. E para outras pessoas tem alguém que está te enganando e você vai descobrir porque a pessoa vai meter os pés pelas mãos. Então cuidado com brigas e discussões aqui, tá? As suas desconfianças, elas serão confirmadas. Alguma mentira vai retornar para alguém ou alguma traição retorna para alguém. Aqui está falando de vingança. Então, se você trabalhou essa energia, meu bem, vai ter confirmação, tá? Uma recuperação de um patrimônio.
e alguém desejando coisa ruim para você depois disso. Então você consegue alguma coisa aqui que vai incomodar alguém, tá? E para outras pessoas fala de você tendo algum tipo de situação em que você precisa manter o seu nariz empinado, para que o negativo não te atinja. Eita, que a chuva engrossou. Alguém conseguindo recuperar a alegria e a vitalidade, e alguém aí do passado quer voltar, mas a espiritualidade diz, é sem volta. E aqui tem uma comunicação de um filho que se foi para uma mãe, tá? E ele se foi numa situação bem difícil, que não teve nem como velar, né? Meus respeitos a essa mãe. Dona Mulan, proteja a senhora. Algum tipo de situação que você precisa resolver, você não está conseguindo, você vai conseguir resolver de um jeito inusitado. A sua sedução, a sua beleza que vai fazer toda a coisa ser revirada a teu favor. Não sei de que forma, não me pergunte de que jeito, mas alguém vai conseguir contornar o problema por causa da beleza que possui. Aqui é babado. E não venha dizer aí que isso aqui não ocorre, que no mundo isso não ocorre, porque ocorre. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos. E as pessoas, elas são influenciadas por outros humanos. Fato. Ah, mas tem IA. Claro que tem, mas a IA ela não vai substituir o ser humano. Por mais que eles avancem nessa tecnologia, por mais que eles façam uma aparência que a imagem a olho nu, né, demonstre, olha eu esbarrando, demonstre uma humanidade, nunca vai ser igual, né? Nunca vai ser igual, porque a essência, a pele, o tato é diferente. A não ser que eles criem uma pele aí, vai saber também, né, futuramente. Mas eu acredito que não. Desculpa aí porque eu esbarrei, né? Então aqui tem alguma justiça sobre algum patrimônio, tá? Para quem estava numa disputa com alguém, você consegue reverter. Para quem precisa que alguém revogue, ou para quem precisa que um juiz defira ao teu favor, isso sai, tá? E para quem trabalha no meio jurídico, aqui pede que você faça o seu trabalho de outro jeito. Mude, né, o modo operandi aí. E sabe o que é interessante? Toda hora eu tô esbarrando, porque tá o fio bem aqui, ó, tá carregando, ó. E aí pode ser que alguém esteja no modo assim, vamos carregar a bateria, e a pessoa às vezes não está recarregando, né? E às vezes você precisa recuperar a vitalidade através de um momento de descanso aqui, tá? Pode ser que seja isso também. E aí, quando você observar que você é uma pessoa que precisa se apoiar, vou colocar aqui no centro do coração dessa senhora, você vai sentir o apoio espiritual, você vai sentir a vitalidade, você vai recuperar patrimônio financeiro e a energia para ganhar este dinheiro para viver nesse mundo material. Então, sabe o que está faltando? Ousadia e alegria, como diz Tiaguinho, né? E você vai conseguir recuperar isso a partir do momento que você perceber que você não pode viver de migalha. Esse carregador e essa bateria aqui, esse esbarrar, não foi à toa. Para mim, me fala muito de pessoas que precisam confiar na fonte espiritual e divina que tem, sem esbarrar na fonte de outro alguém. Ou seja, não importa com que o outro ache, importe quem você é. Isso vai fazer muita diferença. Assim você evita a chateação e evita a irradiação de energias que não te convém mais. E aqui tem alguém que vai fazer um negócio que é inusitado, que vai te trazer retorno. Tá certo? Bom, é isso. Para quem estava nessa leitura, o 888 é o seu número da sorte. Para quem estava nessa leitura, ele vai te trazer confirmações. Então, 888 ativado. Muito axé e até o próximo vídeo.